Olá, seja muito bem-vindo à Jornada Difusora na sua primeira edição. Encontro marcado aqui hoje às 13h10, agora 13 horas e 11 minutos, 1h11. Como a gente havia falado, por conta do horário eleitoral, a gente entrando um pouco mais cedo, né? Normalmente 13h15, mas por conta do horário eleitoral que começou hoje gratuitamente, tanto na TV quanto no rádio, a gente vai começar a partir de hoje, a partir de 1h10 da tarde, nosso encontro marcado. Eu, John Coutrinho, Geisel Marques e Kate Almeida, vamos estar esperando você de segunda a sexta-feira aqui na TV Difusora, sempre debatendo, levando aquela resenha sempre muito bem informado a você, com muita boa informação importante, com responsabilidade para você que nos acompanha aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, com os bastidores da política. Agora 13 horas e 12 minutos, mais uma vez seja muito bem-vindo, agradecendo o carinho da audiência, a você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão. E agora a gente fala alguns dos destaques de hoje. Ex-candidato ao governo do estado, Simplício Araújo, confirma rompimento com o grupo político do ex-governador Flávio Dino. MDB pede recálculo de vagas e diz que Hildo Rocha elegeu-se no Maranhão. Você vai saber detalhes desta informação já já. Câmara deve votar punição a pesquisas eleitorais. E ainda polêmica em torno de lei que estabelece cartazes em estabelecimentos contra a discriminação sexual e de gênero. Essas e outras notícias a partir de agora no JD1. O 1h13 agora, mais uma vez agradecendo o carinho da audiência, você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão, e a gente segue direto para a capital federal, tem segundo turno pela frente, a gente vai acompanhar como é que está a movimentação, a gente falando para você, mostrando para você detalhes, né, informações nesse segundo turno, aí como é que está os bastidores, como é que está o andamento da campanha dos dois candidatos que disputam esse segundo turno das eleições. Ontem a gente falou aqui no JD que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, na verdade, candidato à reeleição, ele buscou a senadora Elisiane Gama para se aproximar dos evangélicos. Inclusive, a gente debateu sobre esse tema aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, na edição de ontem. A Raniela está ao vivo com a gente, tem novas informações a respeito deste assunto, não é isso, Raniela? Muito boa tarde a você, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Difusora, primeira edição. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. A novidade é que a carta aos evangélicos será divulgada na próxima segunda-feira, dia 10, em um ato que a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, também deve estar presente. Ela é a coordenadora da campanha de Lula nessa parte da ala dos evangélicos, né, de ser uma interlocutora. Dentre os pontos que serão ressaltados nessa carta, Eduardo, estão o fato daquelas fake news serem desmentidas. Lula tinha resistência em fazer uma carta desse tipo, porque ele não queria assumir nenhum compromisso direto com nenhum setor em nenhuma carta. Mas diante da detecção do próprio PT de um grupo articulado com mais de 34 perfis no Twitter, Facebook e redes sociais que disseminam notícias falsas, e essas pessoas com grande número de seguidores, como é o caso do deputado Nicolas Ferreira, que foi o deputado mais votado do país, do PL de Minas Gerais, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, Carla Zambelli, também deputada federal. Então, diante desse grupo organizado que dissemina fake news, eles decidiram sim publicar essa carta na segunda-feira, e dentre os pontos está aquele que Lula diz que não vai fechar igrejas, não vai perseguir cristãos, se ele for eleito como presidente da República, além de reforçar o compromisso da participação dos evangélicos em órgãos do governo e também na administração pública. Elisiane Gama é quem está ajudando o grupo, o comitê de Lula, a redigir essa carta, e citou ali a importância do presidente reafirmar-se para esse grupo. Lembrando que ontem, nas redes sociais, Lula já divulgou um vídeo mudando ali, entre aspas, sua posição em relação ao aborto, que é uma das pautas conservadoras, uma vez que ele teve um posicionamento no início do ano, de que foi disseminado nas redes sociais, de que ele seria a favor. Dessa vez ele foi a público, colocou ali sua cara em um vídeo dizendo que é contra ao aborto, assim como todas as ex-mulheres que já morreram e a atual mulher Janja, que cumpre a agenda no Círio de Nazaré, no Pará. Então, a questão religiosa, Eduardo, está no centro do debate neste momento, porque Bolsonaro também vai ao Círio de Nazaré. Raniele, e a disputa pelos votos, né, na região nordestina, aqui onde se encontra, claro, o Maranhão, você que também tem participação, por exemplo, no Piauí, essa disputa na região nordestina virou o centro das discussões entre Lula e Bolsonaro. É isso, Raniele?
Olha, sim, porque eles percebem que, de fato, há uma dificuldade de conquistar votos para Bolsonaro, aumentar esse percentual. Eles têm essa meta, como foi explicado ontem, como eu mostrei ontem para vocês, de aumentar a votação do presidente Jair Bolsonaro, sobretudo no Nordeste, mas entendem que é difícil, eles vão intensificar a agenda de viagens pela região. Mas, enquanto isso, o Lula, ele tende também a articular para ampliar a diferença em relação a Bolsonaro. Lula ganhou em todos os estados, 9 estados do Nordeste. No Piauí, por exemplo, ele ganhou nos 224 municípios. E ontem, durante um evento de campanha com o candidato ao governo a São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, em São Bernardo do Campo, Lula reforçou e fez um apelo ao eleitorado nordestino e aos que estão em São Paulo, que também tem muita ligação com o Nordeste. Isso, depois daquela fala do presidente, vocês devem ter mostrado também, que ele associou o analfabetismo no país em relação à vitória de Lula ao Nordeste. Vamos escutar um trecho da fala de Lula. Que vocês mandassem um telefonema para os parentes de vocês no Nordeste e para os parentes de vocês. Quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse negacionista monstro que governa esse país. Ele tem que aprender uma lição. Ele que vai pegar os votos dos milicianos, daqueles que mataram Marielle. Ele que vai pegar os votos daqueles que estão responsáveis pela morte de milhares de pessoas pela pandemia. Eles que vai pegar o voto da quadrilha chefiada pelo Queiroz, que ele guardou até agora. Ele que vai pedir voto para aqueles que estão organizando a rachadinha dos seus filhos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Olha, Eduardo, eu não consegui escutar, mas só complementando, né, Lula também, apesar de focar a sua agenda nesse segundo turno, sobretudo na região sudeste do país, que eles têm dificuldade em penetrar no interior de São Paulo, e ele tem uma maior facilidade no Nordeste, então ele vai focar suas viagens exatamente Rio, São Paulo, Minas Gerais, mas a todo momento ele faz aceno com esse eleitor que se identifica com as pautas de Lula. E uma última informação que eu escutei você chamando aí na escalada, ontem eu conversei com o presidente da Câmara, Arthur Lira, lá no Palácio da Alvorada, e ele, de fato, confirmou que vai pautar para a próxima semana o projeto que delimita regras para a divulgação das pesquisas eleitorais, que, de acordo com o que ele falou, não escolheu ainda o projeto, mas que pode ser, inclusive, aquele que proíbe as pesquisas 15 dias antes e que as multas podem chegar a R$100 mil e ainda com possibilidade de prisão. Alguns veem aqui no Congresso como censura. Volto com vocês. Obrigado, Raniele, pelas informações. A gente ouviu muito bem, sim, todas as informações foram repassadas. Muito obrigado pela sua participação. A Raniele trazendo informações durante toda essa semana e assim será, claro, até o segundo turno. Sempre informações muito importantes nesse segundo turno das eleições presidenciais. Obrigado aí, Raniele. Bom fim de semana a você. Na segunda-feira você está de volta aqui no Jornal da Difusora, na sua primeira edição. 1h20. Agora a gente retorna aqui para a capital, São Luís, para o estado do Maranhão, saindo de Brasília, vindo aqui para o Maranhão, porque novos títulos eleitorais podem ser solicitados já a partir do próximo mês. As informações ao vivo com Ciro Mineiro, que participa aqui ao vivo conosco. Ciro, boa tarde a você. Olá, Eduardo. Boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também quem acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Eduardo? A gente percebeu nessas eleições um interesse muito maior, né, das pessoas em participar do pleito. Por isso, um aumento no quantitativo de eleitores em todo o país e aqui no estado do Maranhão não foi diferente. E olha só, Eduardo, para votar nas eleições, os cidadãos, né, nestas eleições de 2022, os cidadãos tiveram até 4 de maio deste ano, ou seja, 150 dias antes do pleito, para tirar, transferir ou revisar o título de eleitor na plataforma TítuloNet. Depois dessa data, o cadastro eleitoral foi fechado. E, de acordo com a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, o serviço será restabelecido no próximo dia 8 de novembro. Olha só, Eduardo, quem vai tirar o título de eleitor pela primeira vez deve esperar o prazo final previsto em resolução para o restabelecimento dos serviços da plataforma TítuloNet.
Portanto, somente a partir do dia 8 de novembro desse ano será possível solicitar o título. Essa data, inclusive, é importante a gente destacar, é depois do segundo turno das eleições, marcada para o dia 30 de outubro. Após fazer o requerimento no site para emitir o documento, é necessário baixar o aplicativo e-Título, disponível para smartphone ou tablet, nas plataformas iOS e Android. Somente a partir de 8 de novembro será possível pedir alterações na plataforma Título Net. A eleitora ou o eleitor também poderá alterar o endereço residencial, trocar local de votação para dentro e fora do país e incluir o nome social no documento. Agora, importante também é que, para que a situação eleitoral esteja regular, a eleitora ou o eleitor não deve se enquadrar em nenhuma causa de cancelamento, como, por exemplo, faltar a revisão de eleitorado, por exemplo, né? Essa é uma das situações, ou de suspensão dos direitos políticos. Então, é importante a gente destacar nessa data 8 de novembro, que é quando esse cadastro eleitoral ele é reaberto e as pessoas vão poder solicitar o seu título de eleitor. Voltamos com você, Eduardo, desejando uma excelente sexta-feira a todos os telespectadores e também um excelente fim de semana. Boa sexta, Ciro. Obrigado pelas informações. Bom fim de semana para você também. Tá aí Ciro Mineiro participando ao vivo aqui conosco no Jornal da Difusora, primeira edição. Vou começar a girar aqui com a Kate, com o Geisael e com o John. John, eu começo com você, porque o MDB pediu o recálculo, é isso, de vagas, e disse que Hildo Rocha, que inclusive foi muito bem votado, né, quase ali, pertinho da candidata que acabou se elegendo, a ex-governadora Rosiana Sarney se elegeu a deputada federal, o Hildo Rocha teve um pouquinho menos de voto do que ela, mas enfim, fato é que o MDB pediu recálculo para tentar aí uma vaga, pleitear uma vaga para o Hildo Rocha se eleger aqui no estado do Maranhão. John Coutrinho, boa tarde. Eduardo, boa tarde, Kate, boa tarde, Geisael, boa tarde a todos. E isso eu tive acesso ontem, né, esse pedido aí feito pelo MDB do Maranhão, assinado pela presidente do partido, a presidenta do partido, Rosiana Sarney, que se elegeu deputada federal, não é? Esse pedido é assinado pelo advogado já conhecido, né, o Márcio Lobo, em que ele, não é, ali entende que houve um erro de cálculo, né, ali que acabou tirando uma vaga do MDB. Ele explicita lá, né, justifica, dizendo que na sobra deve-se considerar primeiro, né, o partido que teve maior quociente eleitoral. No entendimento dele, esse seria o cálculo. E aí, dessa forma, o Hildo se elegeria, ou seja, a Rosiana e o Hildo se elegeriam no MDB, seria mais uma vaga para o MDB, e também até, né, uma vaga mais para o PSB, que seria do Cleiton Noleto, e quem sairiam eram os deputados Kleber Verde, né, que perderiam a vaga, e o Márcio Nais. Republicanos e PDT, né? Exatamente, perderiam essa vaga. Na verdade, eu até andei conversando com algumas pessoas que entendem dessa área de cálculo, né, eleitoral ali, de sobra. Eles avaliam que acho que deve ter algum equívoco do MDB, né? Eles entendem que o cálculo está certo, né? O cálculo correto é o que foi feito, o que dando a vaga para o Márcio Nais e para o Kleber Verde, que o MDB não teria direito a mais uma vaga. Então, queria entender de onde é que, né, qual o argumento, de que premissa o MDB está partindo para tentar aí angariar essa vaga para o Hildo Rocha. Apesar do Hildo ter sido muito bem votado, né? Mas não chegou, né? Não chegou. Faltou os outros serem bem votados. Faltou os outros candidatos do MDB serem bem votados. Só a Rosiana e o Hildo que tiveram uma margem de mais de 90 mil votos, mas o quociente eleitoral dessa eleição foi algo em torno de 200 mil votos, já para garantir um deputado, né? Como garantia, né, no caso Como do MDB. garantia, pois é. Se você se recorda, Sim. Boa tarde para você e para todo mundo. Se você se recorda, eu acho que dizia a minha avó, peleja do MDB, ela já vem bem antes, quando já se especulava ali pelo Roberto Costa, pela própria Rosiana, por outros membros ali, de uma certa votação, né, expressiva da própria Rosiana. E era isso que fazia ou iria fazer com que os outros nomes se elevassem também. E, com base nisso, o próprio Hildo Rocha falou em uma determinada entrevista que eles imaginavam ali 3, 4, você lembra disso, né? Sim. Eles imaginavam ali fazer 3 ou 4 deputados. Claro, a Rosiana não puxou o que ela esperava e isso já era, de fato, né, até algo que presumível.
Aí vem o Hildo que fez o seu dever de casa. Mas nesse cenário fica parecendo assim que o jogo terminou, eu peguei a bola, botei aqui porque não foi suficiente, não foi o resultado que eu quis e acabou o jogo, não vai ter mais jogo para ninguém. Que loucura! Imagina que isso é até inconcebível do ponto de vista dos outros que foram votados e eleitos. Imagina os dois nomes que você citou, o Kleber e o próprio Márcio Onaise. Então, se fosse numa base de cálculo como essa, e não tem jurisprudência para isso, eu andei lendo hoje pela manhã, não há nenhum tipo de informação sobre isso, com uma base de cálculo dessa e um entendimento que foi colocado, eu fico imaginando que todo partido, né, que tenha esse mesmo entendimento quisesse entrar também na justiça para recalcular, como é que não seria, né? O pleito, o resultado do pleito. Complicado isso, né? Isso aí é... Fato é que toda eleição acontece, né? Aquelas pessoas, tem gente que é muito bem votada que acaba não entrando. Toda eleição acontece. Isso aí pode até parar no TSE, né? Vai causar uma repercussão a nível nacional, se isso acontecer, né? Se der ganho de causa aí. Acho difícil. Pro MDB, eu acho difícil também, pouco provável. Tem nem jurisprudência para isso. Vamos só explicar para o pessoal de casa aqui, porque nem todo mundo entende por que o nome se diz assim, eleição proporcional. O que é eleição majoritária? É quem tem a maioria dos votos é eleito, pronto. Então, eleição para presidente é assim, para governador é assim, para senador é assim, é eleição majoritária. O que é eleição proporcional? Vamos lá. Você pega a quantidade de votos que teve e divide pela quantidade de vagas, nesse caso nós estamos falando de Câmara Federal, são 18 vagas. Então, se pegar a quantidade de votos total dos eleitores do Maranhão e dividir, vai dar 205 mil votos, uma vaga. Entendeu? Então, isso é que é o quociente, que chama o quociente eleitoral. Uma vaga de deputado federal esse ano no Maranhão se alcança com 205 mil votos. Quociente eleitoral. Qual foi o candidato que atingiu o quociente eleitoral no Maranhão, John? Quem foi que teve 205 mil votos? Ninguém. 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 Do PL não conseguiu. Ninguém chegou mais perto. Então, pronto. Foi quem Não, simples. O PL foi o que teve. Não, tudo bem, mas a pergunta é bem simples. Alguém atingiu um quociente ninguém, eleitoral? Ninguém. Não. Ninguém. Então, daí parte para o quociente partidário. Muito bem. Isso. Não é isso? Isso. Ninguém conseguiu o quociente eleitoral, nenhum candidato atingiu o quociente. Exato. Então, o quociente eleitoral é conseguido como? Com a soma de todos os candidatos do partido. Do partido. Pronto, aí você pega e soma todos os candidatos. O MDB alcançou 350 mil votos, não foi isso? 301 mil votos. 350 não. 301. 301 mil votos. Enfim, alcançou mais de 300 mil votos. Isso, Com exatamente. isso, garante quantas vagas pelo quociente partidário? Uma vaga. Uma vaga. Bem Que é de abaixo 200, durante a segunda, que é né? de 205 mil. Teria Exato. passado 400 Ok? no caso, né? Aí, o que se faz com o restante dos votos? Já que teve 301 mil votos, sobra 95 mil votos. Eu vou dar um exemplo. Então, isso entra numa tal de sobra. Isso. Ok? Vai para a sobra. E lá no final, depois que todo mundo já foi preenchido as vagas de acordo com o quociente partidário, aí você preenche as últimas vagas, no caso foram duas, que foram preenchidas com a sobra. Ou seja, quem conseguiu atingir 80% do quociente eleitoral de 205 mil votos foi eleito. O que o MDB está, nesse caso, questionando, é de que a sobra foi dada porque o artigo 109, no seu inciso 1, diz que primeiro participa da distribuição de sobra aquele partido que conseguiu atingir o quociente eleitoral. Então, o MDB está reclamando que os outros dois que ficaram com a sobra, o partido não atingiu o quociente eleitoral. Ei, mas peraí, o MDB também não conseguiu atingir o quociente eleitoral. Então, se trata de quociente partidário. Isso. Portanto, a divisão, o cálculo está correto. Eu não sei de onde o MDB e o advogado tirou esse cálculo, porque ninguém atingiu o quociente eleitoral, ou seja, nenhum candidato individualmente. A conta foi feita em cima do quociente partidário, ou seja, a soma de todos os candidatos do partido. Portanto, assim, eu posso estar equivocado? Posso. Eu sempre trabalho com a possibilidade de estar equivocado, mas no meu cálculo, pela experiência de advogados que eu já ouvi também a respeito do assunto, não vai dar em nada. Então, assim, mas cabe o que eles chamam no direito de jus esperneandi.
é o direito de espernear de Hildo Rocha porque perdeu a vaga para Rosiana Sarney. Ele pode entrar na 700 justiça, votos. Ele pode entrar na justiça, qualquer pessoa pode entrar. Por 700 votos, ele perdeu a vaga. Qualquer pessoa pode fazer isso, provocar a justiça. Sim, Claro, com agora certeza. se vai ganhar Se vai ou ganhar não, ou não, aí já é outra outra situação, né? Eu tenho a interpretação seguinte, porque senão o algoritmo do TSE está errado em todo o Brasil. Claro, isso ele tem que fazer novas mudaria, eleições. isso É mudaria, abrir precedente para todo o país. Né? mudaria o cálculo no país inteiro. Então, eu acho que a medida do MDB está equivocada Só- e motivada por uma frustração de não ter conseguido alcançar as vagas que esperava alcançar. Só bola, para pegou a efeito bola e não quer mais devolver. de cálculo, né? O Gesal está falando. Vamos lá. Quociente partidário, né? Vou pegar aqui só a sobra, comparando com esses dois partidos. Por exemplo, a sobra do PDT foi 183 mil votos. A sobra do PDT, 183 mil votos. Isso. A do Republicanos, 189 mil votos. E a sobra do MDB, para ter efeito de comparação, foi 150 mil votos. Então, a vaga não é do Entendeu? MDB. Entendeu? A vaga é do Esse que eu disse, Republicanos e do PT. e do Faltou PDT, faltou porque tem a muito maior voto, sobra. né? Faltou muito voto para chegar, por exemplo, a 410 mil, que seria 205 mais 205 para eleger mais um, né, Pois no é. caso. Então tá uma distância muito grande ainda. A reclamação deles é que assim, é que a vaga não deveria ir para o PDT, porque o PDT sequer alcançou o quociente eleitoral. Mas ninguém conseguiu alcançar o quociente eleitoral. Então se trabalha com o quociente partidário, né? E Por aí, isso que o PL elegeu 3, por exemplo. Ou 3 não, 4, na verdade. porque atingiu, atingiu o quociente, 3 vezes é isso. o quociente, o quociente partidário. Então, O quociente partidário do PL foi 626 mil, né? Elege 3 de uma vez elege logo. 3 de uma vez. E ficou uma então sobra. ficou uma sobra. sobrazinha. Que foi 156 mil de sobra, né? Então, foi a quinta sobra. a quinta sobra. do PL. Então, a primeira sobra foi de quem? Do PDT. A primeira foi... Do PDT ou do Republicanos? acho que foi do Eu acho que PDT. é PDT, eu acho. Aí a segunda sobra, Republicanos. então pronto. É. Então não tem erro, assim, eu não sei É. que teoria foi essa que inventaram. A maior sobra, quem está com as duas maiores sobras é quem fica com as vagas da sobra. Isso. Tu já ouviu falar do colar-colou? Vai que cola, né? Mas não vai colar não, duvido. Vamos lá, 1h33. Acho difícil também. 1h33, a gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, girando com mais assuntos aqui, porque o ex-candidato ao governo, o Simplício Araújo, Solidariedade, né, concorreu ao governo do Estado pela Solidariedade, ele anunciou, inclusive hoje, isso, que não faz mais parte do grupo político do senador eleito Flávio Dino, lembrando que o Simplício foi secretário de Dino no governo do Estado, enquanto o Flávio Dino era governador. Kate Almeida, não é isso? É isso, Eduardo. Boa tarde para você, né? Ao Boa tarde, Geisel, porque aos você já meus entrou no colegas. debate também, mas boa tarde. Exatamente, mais um boa tarde Eu ao também, né, pessoal. nem dei boa tarde. Enfim. Boa tarde. Feia. Mas é isso, olha, o Simplício que estava, né, secretário de Indústria e Comércio na gestão do Flávio Dino, ele que passou aí alguns anos à frente dessa pasta, né, inclusive muitas vezes foi a público externar, né, não só o respeito, mas a amizade, o carinho que ultrapassava, né, essa coisa do chefe, do gestor, né? Ele tinha, inclusive manifestou várias vezes esse sentimento pelo ex-governador Flávio Dino. Então, esse mesmo Simplício Araújo, agora nas redes sociais, muito perguntado nos últimos dias como seria o destino político dele, né? O que ele faria, uma vez que o Simplício terminou aí as eleições de 2022 com um percentual muito abaixo daquilo que ele próprio esperava, né? Na própria apuração a gente já comentava sobre isso. E aí hoje o Simplício ele resolveu falar, se manifestar, mas utilizou as redes sociais para fazer isso. E numa postagem que ele publicou, ele falava sobre os próximos passos dele. E aí ele disse, eu respondo e explico cada um desses passos. Não sou mais aliado político de Flávio Dino, ponto. Inclusive marcou, né, Kate? Marcou. Marcou o senador eleito, ex-governador Flávio Dino. Marcou. Ele falou diretamente. Ele quer que né? o Dino olhe o Twitter Claro. dele. Nunca participei e não pretendo participar do governo Brandão. Deixou isso muito claro também, principalmente durante as participações dele em debate, sabatina, entrevista, e não o reconhecia como governador. Pelo contrário, utilizou inclusive algumas vezes o termo vice-governador se referindo a ele, porque ele não o reconhecia como governador.
E, por último, ele falou sobre o orçamento secreto e o uso abusivo da máquina estadual que inauguraram, segundo ele, o pior ciclo político do Maranhão, disse, então, o ex-deputado. Ele ainda explicou, tá, que votou, inclusive, no ex-governador Flávio Dino, no último domingo, e ele não escondia, ele falava isso abertamente, que o voto dele seria para o Flávio. E ele disse, o Maranhão não tem nenhuma perspectiva de crescimento pela mão da maioria da classe política. Botou isso em caixa alta, tá? Eu entrei e estou na política para ajudar o Maranhão, ainda que tenha que começar tudo de novo, sinalizando aí que ele deve sim começar a fazer um movimento próprio, né? Sempre vou trabalhar para os maranhenses e não para os políticos, concluiu a fala aí o Simplício Araújo, que na verdade não respondeu de fato quais são os rumos que ele vai tomar. Ele fez questão ali de romper, anunciou um rompimento, e não explicou o porquê, as causas, o que levou, porque até antes, um pouco antes das eleições, ele continuava sustentando, inclusive, essa história do voto aí que ele seria, né, para o Flávio Dino, a quem ele atribuía amizade, respeito, trabalho, gestão e tantas outras aí. E agora, portanto, ele se manifestou com essa informação. O fato é que a gente vai precisar esperar o tempo para saber o desdobramento e quais os caminhos, né, que o Simplício politicamente deve adotar a partir de agora. Ainda está na ressaca aí da eleição do último domingo, né, Kate? Mas claro, a gente vai seguir acompanhando aí, principalmente os candidatos, né? Quais rumos políticos que eles vão seguir a partir de agora. E claro, já tem uma eleição daqui a 2 anos, a gente já sabe que esse debate já é permanente, na verdade. Olha, talvez ele discutir uma prefeitura, alguma coisa. De repente, né, John? Eu acho até que o Simplício poderia ser prefeito ou vereador, né? Não tem pra onde correr. Discute alguma coisa nas Indiscutivelmente, ou então esperar 4 anos. Ele se saiu muito bem, ele tinha propostas muito concretas, ele foi uma surpresa. Eu acho que a votação do Simplício não candidatos. refletiu no debate que ele fez, né? Ele teve um bom debate, participou das sabatinas. Acho que em algum momento ali pelo debate, né, houve uma desconfiguração daquela fala, as pessoas no entendimento ali também. Enfim, o fato é que... Mas eu considero que a participação do Simplício neste pleito foi algo inovador, foi principalmente pelos projetos que ele apresentou e indiscutivelmente é preparado, tá? O que eu tenho assim de visão a respeito desse resultado na eleição é que assim, ó, como o governador Brandão, ele alcançou 51 e pouquinho, né? Aí vem o Laésio com quase 25 e o Everton com 20 e alguma coisa. 20 e alguma coisa. Se a gente pegar a soma aí deles, a gente já chega ao quê? Dá 50, 25, 75 com 20, 85, né? Não, 90. Não, 95. Então, assim, se você pega 3 candidatos que já têm 95% dos votos, sobra só 5 para você distribuir para o restante. Aí parece que o restante teve uma votação assim muito baixinha, mas é porque, de fato, a eleição ela ficou entre 3 apenas. Sim. Então, é importante a gente conseguir enxergar as coisas para além daquilo que está objetivamente colocado. Gente, 3 candidatos apenas tiveram 95% dos votos. Aí nós você tínhamos pega 9, né? de 9 candidatos. Então você pega mais um com 2,5%, que foi o Edivaldo, né? Mais ou menos na Cardoso. Você só sobra 2,5% para dividir por todo o restante. 5 candidatos, na verdade. Então, assim, claro que vai ficar todo mundo abaixo de 1%. Claro. Então, assim, é importante saber que esse resultado, abaixo de 1%, ele se dá em face desse contexto, dessa disputa. Não quer dizer que o Simplício ele não tenha tido, ou qualquer um outro candidato, uma importância, e especialmente pelo discurso e pelas questões levantadas, muito importantes, pelo Simplício nessa eleição. Com muita propriedade, viu? Gisele, eu continuo com você, porque enquanto o presidente Jair Bolsonaro ele bloqueou mais de 2,4 bilhões, quase 2,5 bilhões de reais do orçamento do Ministério da Educação para as universidades federais, aqui no Maranhão também houve corte na pasta, Gisele, na educação no caso, que afeta, no caso, a UEMA e a UEMASul, não é isso? A UEMASul, pois é. Foi publicado agora no Diário Oficial do dia 4. Dia 4 foi terça-feira, né? Uhum. 2 dias após o término das eleições. Até porque se fizesse isso antes, talvez tivesse algum impacto aí na votação. É aquilo que a gente sempre diz, né? As maldades, elas ficam para depois. As bondades
cessam. Pacotes de maldade. Os pacotes de bondade eles são antes da eleição. Os da maldade eles ficam para depois, enfim. Para não desgastar, né? 23 milhões de reais cortados aí pelo governador Carlos Brandão. Redução do orçamento da UEMA e da UEMA Sul, ao passo em que houve corte também de 2,4 bilhões do orçamento do Ministério da Educação. E quem reclama do corte no orçamento federal, eu não vi ninguém reclamando do corte do orçamento estadual. É aquele tipo de coisa, né? O problema não é o que é feito, o problema é quem faz. Porque levantar as mãos e apontar o dedo para o presidente Jair Bolsonaro pelo corte de 2,4 bilhões, tem um monte aí. Esses mesmos não apontam para o corte de verbas da UEMA e da UEMA Sul. Isso que se cobra às vezes. É só um pouquinho de coerência, porque o pau que bate em Dr. Francisco tem que ser o mesmo pau que bate em Chiquinho. E aí tem que lembrar também a situação dessas universidades, tá? E que não é uma situação delicada. E aí você cortando um montante como esse, como é que não vai ficar, hein? A gente ressalta aqui que pediu nota para o governo do estado, mas até o fechamento aqui desta edição do Jornal da Difusora, na sua primeira edição, não fomos informados a respeito de nada, não foi encaminhado nenhum tipo de nota. 1h42. Você está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS, eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais. Um exclusivo clube de desconto. Descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, que vamos te direcionar para mais informações. Olha, mas não esquece de trazer sua família junto, principalmente nossos idosos. Conta para ele a novidade, baixe o nosso aplicativo, Dr. Home BR, é a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. E a seguir tem as notícias do interior do estado e, claro, a gente vai debater muito mais assuntos aqui no Jornal da Difusora, nossa primeira edição, com o John Coutrin, Geisel Marques e Kate Almeida. A gente volta já. Já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Daqui a pouquinho a gente vai girar aqui com mais assuntos relacionados à política local e nacional. Claro, agora eu tenho um recado importante, especial para você que quer aproveitar essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza, na verdade, na Grande São Luís. Eu estou falando do bairro Araçagi. O condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, bem pertinho da praia, com todo o conforto e comodidade para você e sua família. A Anne Ramos tem um recado para você. Olá, sou Anne Ramos, corretora da MR Imobiliária. Estou aqui com uma notícia maravilhosa para você. Já imaginou desfrutar da área de lazer junto com o seu filho? É isso que temos aqui no Costa Araçagi. Temos aqui um campo de futebol para você bater aquela pelada na quarta-feira ou então no sábado e juntamente com a sua família e os seus filhos. Tem o playground do lado e a churrasqueira. Nada mais justo do que compartilhar o final de semana em família. Olha, e para você que entrar em contato comigo pelo WhatsApp hoje, vai ter ITBI registro gratuito. Isso mesmo. Além disso, parcelamento facilitado junto à construtora. Então vem comigo, saia do aluguel, vem morar no Costa Araçagi. Sabe o melhor de tudo? É que ele já está prontinho para morar e com entrada facilitada e condições especiais para você realizar seu sonho de morar bem. Quer mais? ITBI e registro inteiramente grátis. Siga o Instagram, @costa.araçagi e a gente só visita agora mesmo pelo WhatsApp, 98DDD 991090335 ou então o 991884845. Venha se surpreender com todas as facilidades que a Flanelli Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Araçagi é o lugar. E olha, em Caxias, a Secretaria de Educação lançou o programa Escola Segura, em parceria com o SAMU e o Corpo de Bombeiros. A iniciativa leva para dentro das instituições de ensino as técnicas de primeiros socorros. Importante, né? Ensinar a garotada a respeito disso. Olá, Zé Carlos, boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Pois é, nessa primeira etapa, professores, gestores e cuidadores dos centros educacionais infantis e creches passarão
por um cronograma de ações do curso de Primeiros Socorros na escola. A gente conversou sobre esse assunto com a secretária municipal de Educação de Caxias. Vamos ouvir. Nós precisamos concatenar os objetivos a nível federal com o municipal, mas ao mesmo tempo nós precisamos preservar a vida das nossas crianças. Então nós estamos lançando o programa Escola Segura aqui. Dentro do programa Escola Segura, o curso de capacitação em primeiros socorros. Nesse momento agora nós estamos capacitando com alguns profissionais. Claro que hoje é só uma abertura. Durante esses meses de outubro, novembro e dezembro, nós passaremos 3 meses em formação com os profissionais da educação infantil. Essas técnicas são muito importantes, né? Ajudam a salvar vidas. Por isso que é tão bom que elas sejam repassadas no ambiente escolar, né? Para os trabalhadores da educação e até para os alunos, para que eles aprendam e levem também para casa esse conhecimento. Eduardo, bom final de semana. Obrigado, Zé Carlos. Bom fim de semana também. Conhecimento sempre é importante, ainda mais esse, né, que ajuda, como você disse, a salvar vidas. Obrigado, Zé Carlos. Ótimo fim de semana a todos aí em Caxias e na região. Agora a gente acompanha o Municípios em Foco com Jéssica Lima. Olá, boa tarde. O serviço de sinalização horizontal de vias urbanas foi intensificado com a revitalização de faixas de pedestres em frente às escolas e creches nos bairros de Imperatriz. A medida visa proporcionar mais segurança a pedestres e também aos motoristas durante a travessia de escolares e da comunidade em geral. A equipe de engenharia e tráfego reforçou a pintura da faixa de pedestre na rua Bom Jesus, em frente à escola Elisa Nunes, no Santa Rita. Além disso, foram instaladas placas de travessia de escolares em vários pontos para melhorar a visibilidade do motorista. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Valeu, Jéssica. Obrigado. 1h51. E o vice-governador eleito, Felipe Camarão, ele voltou para a universidade. O Felipe Camarão, que é professor, era secretário de Educação também, foi eleito agora vice-governador. É isso mesmo, Kate Almeida? É isso, Eduardo. A gente até antecipou aqui e ontem ele retornou, de fato, para a universidade, para a UFMA, né? E já está, inclusive, já ministrando as aulas do curso de Direito. Se manifestou pelas redes sociais, numa foto na turma, pediu ali para a turma, para a galera fazer aquela pose, né? E escreveu que está de volta à sala de aula e a quem ele se refere com muita gratidão, que é a UFMA, né? Ministrando a disciplina de Teoria Geral do Processo Penal para os meninos e meninas, carinhosamente chamando os alunos do curso de Direito. E aí ele encerra dizendo que ele é muito feliz nessa universidade, fazendo, portanto, uma das coisas que ele mais ama na vida. O Felipe Camarão, que além de professor, também está no cargo aí de procurador. Agora, no mês de dezembro, ele deve pedir mais uma vez, né, licença para então, lá em janeiro, 1º de janeiro, assumir, né, o cargo de vice-governador, ao qual foi eleito agora no último pleito. E era secretário de Educação, na verdade, né? Secretário da pasta, adquiriu muito conhecimento também, além de ser professor. E uma militância grande óbvio. Na área de educação, né, Isso, o Felipe? Obviamente. 1h52. Olha, o presidente da Câmara de São Luís, ele foi eleito deputado estadual, o Osmar Filho, inclusive tem uma votação significativa, né? Todo o estado do Maranhão, aqui na capital São Luís não foi diferente, mas mudanças no legislativo aqui da capital devem ficar só para o próximo ano. Eu conversei, por exemplo, o Osmar Filho é presidente da Câmara, né? Se ele iria se ausentar logo, assim que fosse eleito, mas ele deve cumprir, né, a presidência da Câmara até dezembro. Nesse caso, quem iria assumir, de repente, o cargo era, caso ele se ausentasse, obviamente, pedisse licença, seria o vice da Câmara Municipal, o vereador Gutenberg Araújo, que concorreu ao cargo de vice, né, governador também na chapa do Laésio, só que isso não deve acontecer, ele deve permanecer na presidência da Câmara até o final do ano, quando deve assumir somente no próximo ano uma cadeira na Câmara dos Deputados. Em relação à vaga dele, ele vai deixar essa vaga, ele é do PDT, foi eleito inclusive pelo PDT, ele vai deixar a vaga dele. Quem assumiria, só para explicar para as pessoas aqui, essa mexida na peça do tabuleiro, quem assumiria como primeiro suplente era o Pavão Filho, só que a gente sabe aqui que o Pavão Filho é secretário na gestão do prefeito Eduardo Braide,
Então, quem deve ficar com a vaga, nesse caso é o segundo suplente, se o Pavão Filho permanecer como secretário, ao que tudo indica, deve ficar. Quem deve assumir essa vaga aqui vai ser deixada pelo vereador Osmar Filho, que é presidente da Câmara atualmente, é o Ivaldo Rodrigues, que já foi vereador de São Luís, também teve uma votação muito boa, é o segundo suplente, então deve assumir a vaga que deve ser deixada aí pelo Osmar Filho só a partir do próximo ano, ao que tudo indica, na Câmara Municipal de São Luís. Só lembrando, o Osmar Filho foi eleito, obviamente vai deixar a Câmara, vai deixar de ser vereador, vai deixar de ser presidente, e quem vai assumir é o presidente que foi eleito ainda na eleição deste ano, a presidência da Câmara, o vereador Paulo Vitor, tá ok? A gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição e o teste de integridade das urnas tem 100% de aprovação. Vamos acompanhar. Nesse ano, ao invés das 100 urnas tradicionais, realizamos em 641 urnas. E como só poderia acontecer, obviamente, todas as urnas conferiram os votos dados na urna com os votos dados em papel, lembrando que o teste de integridade é filmado integralmente. Nas eleições de 2022, se repetiu o que houve nas eleições de 2020, nas eleições de 2018, 2016, 2014, 2012, 2010, 2008, 2006, 2004 e 2002. 20 anos de absoluta lisura das urnas eletrônicas com comprovação imediata pelo teste de integridade. Então, 1h55 e agora a Fiat Revemar tem um recado para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Recadinho dado e a Câmara deve votar punição a pesquisas eleitorais. Para o líder do governo na Câmara, as diferenças entre as pesquisas de intenção de voto e o resultado nas urnas são erros que manipulam o eleitor. Essa mudança de humor do sábado para o domingo, ela por enquanto só é influenciada por uma coisa no Brasil: pesquisa eleitoral. Vamos parar de enganar o povo, é só isso. O projeto apresentado por Ricardo Barros criminaliza o ato de publicar 15 dias antes das eleições, pesquisas com resultados diferentes dos apurados nas urnas, além da margem de erro. A pena varia de 4 a 10 anos de prisão mais multa e atinge o estatístico, o responsável legal do Instituto e o representante da empresa que contratou a pesquisa. Se os pesquisadores conseguirem provar que não houve intenção de manipular dados, a pena pode ser reduzida em 1/4. Se você faz uma entrevista na rua e a pessoa mente para você na entrevista que você fez, é o risco do seu negócio. Cada um que sabe do seu negócio e do risco do seu negócio. Ainda sobre as pesquisas eleitorais, o senador Marcos Duval protocolou um requerimento com 29 assinaturas para abrir uma CPI sobre o assunto. A instalação da comissão depende do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas vê com indignação as tentativas de se judicializar ou politizar o trabalho dos institutos. A ABEP explica que as pesquisas de intenção de voto são diagnósticos e não projeções dos resultados das urnas. E que a diferença nos resultados pode ocorrer tanto pela mudança de vontade do eleitor, como pelo seu não comparecimento às urnas. Pois é, essa questão de pesquisas eleitorais, que a gente já debateu tanto aqui no Jornal da Difusora, a primeira edição, tem um certo tempo aí para o segundo turno, a gente vai seguir acompanhando os resultados, claro, e a gente vai trazer mais uma vez esse tema aqui em outra edição, certamente aqui do Jornal da Difusora, a primeira edição, falando sobre as pesquisas eleitorais. Agora, Imperatriz e Caxias seguem com sua programação local.
Agradecendo você que continua conosco aqui acompanhando o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Obrigado, carinho da audiência em todo o estado do Maranhão. E olha, depois do intervalo, polêmica em torno de lei que estabelece cartazes em estabelecimentos contra a discriminação sexual e de gênero. A gente vai debater sobre esse assunto daqui a pouquinho na volta do intervalo. Eu, Kate e Geisael e John estaremos esperando por você. Fica aí com a gente volta já. Já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, agora 2 horas e 2 minutos, com um recadinho importante para você, procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa. Está na hora de conhecer a Zayo Informática. Com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada, na Zayo Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais, com preços que cabem no seu bolso. Compre pelo site e receba em casa, frete grátis para toda a ilha. Isso mesmo, eu disse toda a ilha. Venha conferir em zayoinformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp 98 98428 4649 98428 4649. A Zayo Informática fica localizada na Rua 9, quadra 14, número 49, no Quatrac 5. Zayo Informática, a inovação da informática na sua cidade. Recadinho dado, agora 2 horas e 3 minutos. Vamos falar aqui, eu falei no bloco anterior, falei no começo do jornal, falei também no bloco anterior, a respeito dessa polêmica, né, que foi causada nas redes sociais com a lei que estabelece cartazes em estabelecimentos contra a discriminação sexual e de gênero. Eu vou já girar aqui com a Kate, o John e o Geisael, mas vamos só primeiramente colocar, Tiago, o texto da lei, daqui a pouco a gente vai girar, e essa polêmica toda que vem acontecendo nas redes sociais a respeito desta lei. Dá só uma ampliada na tela, Tiago, para quem puder. Aquele que está discriminado com o marca-texto é bem melhor, inclusive para as pessoas que estão acompanhando, tem um que a gente caminhou que está com marca-texto. Mas enfim, eu vou ler aqui, tem um que está com marca-texto, seria melhor, mas eu vou tentar ler aqui. Isso, dá uma ampliada para a gente poder ler aqui. Olha, a placa, diz aqui na lei, a placa deverá ser afixada em local visível e confeccionada no tamanho mínimo de 50 centímetros e largura de 50 centímetros de altura e conter os seguintes dizeres. É expressamente proibida a prática de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Só diz isso, é o texto da lei. É expressamente proibida a prática de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Artigo 2. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Mando, portanto, a todas as autoridades a quem de conhecimento e a execução da presente lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O excelentíssimo senhor chefe da Casa Civil faça publicar, imprimir e correr. Pois é, essa lei, ela foi aí sancionada recentemente pelo governo do estado. Ali está a frase, expressamente proibida, envolvendo essa questão da discriminação aí, resumindo, discriminação aí sexual e discriminação de gênero. Geisael Marques, começo com você. Houve uma polêmica muito grande, inclusive, aí políticos que se manifestaram a respeito deste assunto nas redes sociais, envolveram até a questão de que seria colocado em banheiro, quando na lei não diz nada se é para ser colocado em banheiro, diz em estabelecimentos, ou seja, pelo que eu entendi, shopping, academia, restaurante, bares, lanchonetes, enfim, o estabelecimento, não no banheiro desses estabelecimentos. Inclusive, teve gerente aí de shopping entrando na polêmica, professor. Enfim, polemizaram algo que não está detalhado, inclusive, na lei. Geisael, começa o debate com você. Eu já não me espanto mais com o tamanho da ignorância humana. Não mais. Antigamente eu ainda me espantava ainda, né? Com o analfabetismo funcional. Aquelas pessoas que sabem ler apenas o signo, apenas a letra, e não sabem ler, de fato, a vida, o contexto, a sociedade, ou sequer compreender uma simples frase, uma simples composição gramatical. Olha só, qualquer tipo de discriminação racial, por orientação sexual, por cor, por raça, religião, tudo isso já é previsto em lei federal, ok? Então, de que trata a lei do deputado Adelmo Soares? Trata apenas da fixação de uma placa a respeito de um direito já determinado em uma lei federal há muito tempo. Então, amigo,
amiga, é completamente fake qualquer informação dizendo que o governador Brandão sancionou uma lei que possibilita agora o uso de homens ou de mulheres no banheiro de homem no banheiro de mulheres, e trans e LGBTQIA+, e já transformaram isso até na possibilidade de pedofilia, porque vão atacar crianças nos banheiros. Como se a maioria dos casos de abuso sexual não fossem praticados em ambiente familiar, por pessoas próximas, vizinho, primo, tio, pai, avô, irmão. E a lei não trata disso. Então, para ficar mais claro, eu vou fazer uma analogia. Existe uma lei federal chamada Código de Trânsito Brasileiro, todo mundo conhece, né? É a lei que rege as regras de trânsito, o comportamento nas vias. Imagina que um deputado do Maranhão propõe uma lei dizendo que a cada 200 metros nas principais avenidas de São Luís tem que ter uma placa dizendo assim, ó, use o cinto de segurança. Ora, a lei está falando apenas de uma placa orientando a respeito de uma legislação federal já existente, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que já existe há muito tempo. Então, discriminação contra pessoas por orientação sexual ou identidade de gênero não é em uma lei federal, não é uma lei estadual que está prevista, é numa lei federal. A única coisa que essa lei estadual está dizendo é que os estabelecimentos deverão afixar uma placa orientando, alertando a respeito disso. Da mesma forma que você entra no estabelecimento e tem uma placa lá orientando a respeito dos direitos do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei federal, mas existe uma lei estadual dizendo que é preciso afixar placas alertando o consumidor sobre seus direitos. Então, qualquer coisa fora disso é pura balela, besteira, mentira e que só cabe na cabeça de pessoas que têm o pensamento limitado. É gente que tem um buraco na cabeça redondo e que se você chegar com qualquer coisa quadrada não vai entrar nunca. Sabe por quê? Porque as pessoas preferem acreditar naquilo que elas querem acreditar. A lei trata-se simplesmente da fixação de uma placa a respeito de um direito já adquirido e constado em lei federal. Só isso. Tem nada a ver com banheiro, tem nada a ver com... Eu volto já com você, porque, John, você conseguiu conversar, inclusive, com o deputado Adelmo Soares, né? Eu entrei em contato com o Adelmo, agora há pouco, né? O deputado Adelmo Soares, que é o autor da lei, deputado Adelmo Soares, do PCdoB, ele que foi o autor da lei, foi sancionada pelo governador Carlos Brandão, né? E nós temos aí um trecho, né, do que o Adelmo fala em relação à lei de autoria dele. Ele explica, né, de forma aí bem detalhada de que realmente trata essa lei. Vamos acompanhar. A sanção da lei, que partiu daqui, do projeto de lei nosso, da Assembleia, nada tem a ver com essas inúmeras fake news que estão colocando no estado do Maranhão. Em nenhuma linha, em nenhum momento, ela fala em compartilhamento de banheiros. O banheiro do sexo masculino continua sendo do sexo masculino. O do feminino continua sendo do feminino. O das meninas e o dos meninos, dos meninos. Nada tem a ver com isso. Aí foi o deputado Adelmo, né, falando sobre essa lei. Eu acho que o deputado até se manifestou diante de toda essa repercussão que teve, né? Eu conversei com ele que ele se manifestou diante disso, dessa repercussão. Até não teve nem repercussão na Assembleia quando foi aprovada, né? Acho que nem se debateu isso na Assembleia quando foi aprovada essa lei. Mas agora, por conta de uma professora que foi às redes sociais, né? Dá uma outra interpretação. Na Assembleia? Hã? Foi agora. Foi exatamente. Esse período das eleições. Será que de repente não criou toda a polêmica na Assembleia, né? Não está de repente politizando, pelo segundo turno que está aí, a gente sabe que está muito polarizada essa eleição. Será que não estão politizando muito essa lei também? Não tenho dúvida de que isso está acontecendo. Lá no Ceará, eu acho que vale o debate. O governador Camilo, que foi o autor, né, dessa lei lá no Ceará também, viu? A iniciativa dele. Sancionou também? Lá no Ceará, sim, né? O Camilo, né, já fez. E a gente não tem visto nenhum tipo de problema em relação a isso lá. Gente, é só uma placa. Exatamente. É só uma placa. E não é no banheiro, é no estabelecimento. No estabelecimento. Não é no banheiro. E pode ser, inclusive, na área externa. A única coisa que a lei diz é que pode ser na área externa ou interna, visível ao público. Da mesma forma como, por exemplo, existe uma lei obrigando os estabelecimentos a colocarem placa no estacionamento, dizendo que, mesmo que o estacionamento seja gratuito, mas o estacionamento é do estabelecimento, ele é obrigado a se responsabilizar pelo seu carro. Sabe? Agora, então, é só uma placa.
é só uma placa, mas eu acho que cabe nesse momento, e é importante que se levante todos esses questionamentos, porque aí a gente começa a observar o quanto que as pessoas estão alheias a esse entendimento. Então, se estão, vamos explicar, é a oportunidade de se explicar. Porque, como você colocou, tem gente que gosta de ficar, né, nessa condição. Eu já discordo, porque às vezes falta o entendimento, falta alguém explicar. Se existe a lei, então cabe ao próprio autor explicar agora. Veio a público em razão dessa confusão toda. Mas não custa nada fazer lá, criar uma estratégia, uma forma, né, para que você possa levar essa informação. Nós somos 217 municípios, é uma lei estadual, então as pessoas elas merecem entender o que é que diz essa lei. Okay. Agora, explicar da forma que realmente se entenda. Não é só colocar a culpa na população que não entendeu. Explica também, né? Não, mas é importante a população não também? tem culpa nenhuma. Mas sabe quem tem culpa? Vou te dizer. Coloca aí, por exemplo, a imagem do Laésio, do ex-candidato a governador. Coloca aí a imagem do Laésio. Olha só, um cara que sai de uma votação, né, numa eleição estadual, com 26% dos votos, tem a responsabilidade de não praticar esse tipo de coisa. Sem dúvida. De propagar desinformação e fake news. Porque, veja bem, o que está escrito nesse texto que é uma mentira? Governador do Maranhão sanciona a lei que garante a entrada livre de homens biológicos em banheiros femininos. Isso é mentira. Não está na lei, não está no texto. Não está na lei, não está na lei. Mas esse aqui é o negócio, porque é o seguinte, ó. Entender o que é qualquer lei, explicar para as pessoas, tudo bem. Agora, distorcer e transformar algo em fake news é crime. Sim, tem que ser combatido. E a gente combate com informação. Com informação, perfeitamente. Aí ele ainda disse assim, fez uma provocação. Essa postagem vai em especial ao pastor Coutinho, que é o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus do Campo São Luís, que demonstrou apoio publicamente ao governador Flávio Dino durante a eleição, ao ex-governador, para senador. Isso é um outro assunto que pode se questionar e tal, mas ali é uma provocação ao público evangélico. Por quê? Porque claramente com o intuito de, com esse tipo de postagem, colocar o público evangélico, que é muito suscetível a esse tipo de informação, sem inclusive buscar a verdade, o cara já sai compartilhando. Doutor Laésio, é fake news isso, doutor Laésio. Não existe na redação da lei nada que se refira a banheiro ou a entrada livre de homens biológicos em banheiros femininos. Não existe isso. Isso é uma mentira que o senhor está compartilhando e o senhor, com a responsabilidade de quem saiu da urna com quase 1 milhão de votos, o senhor teria que ser mais responsável. O senhor tem que ser responsável pelas pessoas que votaram no senhor e que vão olhar uma postagem dessa que é uma mentira e vão acreditar no senhor. Deixe de propagar esse tipo de desinformação. Acho que até para fazer a oposição tem que fazer com responsabilidade. Com responsabilidade, obviamente. Claro. E ontem a gente comentava sobre essa situação, inclusive é tema de debate aqui constantemente nosso, que eu até falava sobre essa questão de religião e tudo isso é muito polêmico, né? Não é para ser tanto assim, mas é muito polêmico hoje no país, justamente até por conta dessa polarização, envolvendo religião, essa parte sexual, orientação de gênero, enfim. E a questão, o quesito que a gente colocava era a questão do respeito, né? Eu acho que as pessoas também têm que ter consciência. Claro, é uma lei, todo mundo sabe que discriminação é crime, e o Geisel falou aqui. O STF já até criminalizou a questão da homofobia, seja, né, de raça, 2019. Seja de credo, seja a orientação sexual, é crime, e isso é crime, entendeu? Então isso não foi inventado pela lei de Adelmo e nem pelo governador Brandão agora. A lei, ela só coloca a questão da placa. Para mim, a novidade é só essa, porque ela não criminaliza a discriminação. A discriminação, ela já é criminalizada. A questão da lei é só a colocação da placa. Para mim, essa é a novidade aqui no estado do Maranhão. E só. Só isso. E no estabelecimento das passagens, não é no banheiro. Aí essa questão de inventar a questão biológica, outro ponto que eu queria levantar aqui, por exemplo, até o meu entendimento acontece isso e me parece que já existe até uma jurisprudência relacionada a isso. Hoje, a pessoa, quando ela se auto-identifica como... E essa é uma questão de fato delicada. Mas quando ela se autodenomina um travesti, ela não tem direito, por exemplo, ao meu ver, isso me parece que existe uma jurisprudência em relação a isso. Ela é um travesti, ela não tem direito de entrar no banheiro do sexo oposto, no caso, a não ser quando ela é transexual. Me parece que quando ela é transexual, já é uma regularização, documento emitido, quando comprovadamente ela já alterou o sexo, é uma transexual, aí sim é permitido. Então aí, cai por baixo isso que tem circulado nas redes sociais, que o Geisel trouxe aqui, nós estamos debatendo aqui,
Por exemplo, um homem que se diz, por exemplo, gay, ele entrar no banheiro de uma mulher. Isso não pode. E isso parte, inclusive, pela questão de responsabilidade da própria pessoa. A não ser, como eu disse, me parece que até já há uma jurisprudência em relação a isso, que seja trans, no caso, seja homem que virou mulher, uma mulher que virou homem por meio da transexual, me parece que já há uma jurisprudência em relação a isso. Eu não tenho essa informação. Me parece que há. Mas assim, em relação à questão de ser gay, ou lésbica, ou travesti, ou tiver qualquer outra aí, organização envolvendo essa questão de gênero, me parece que ninguém entra, isso me parece que isso até é muito respeitado. E se não for respeitado, se alguém se sentir de certa forma constrangido ou de certa forma ter a sua liberdade, ter a sua privacidade invadida, eu acho que inclusive a pessoa pode até denunciar de forma, claro, tranquila, de forma respeitosa. Pois é, como cidadão. Essa discussão, só para deixar claro para o pessoal de casa o seguinte, vamos lá. O Eduardo, ele está puxando uma discussão paralela à questão da lei que nós estávamos discutindo. Sim, claro. Essa discussão... É só porque circulou nas redes sociais essa situação, né? Eu estou entendendo. Essa questão, inclusive de pedofilia, essa coisa toda. É só para ficar claro e nítido para as pessoas em casa. Essa discussão a respeito de uso de banheiro, etc., não tem nada a ver com a lei que nós estávamos discutindo aqui, que se trata apenas da colocação de uma placa. Essa discussão a respeito de utilização de banheiro é uma outra discussão. Olha, eu me lembro quando eu era criança, que eu frequentava a Igreja Assembleia de Deus da Área 2, ali do bairro do Coapã, na região de São Cristóvão. Foi a primeira vez que eu vi na minha vida uma palavra, unissex. Foi a primeira vez, eu era criança. Era um banheiro só, utilizado por homens e mulheres, por crianças, e cada um usava uma vez. Eu digo isso porque outro dia teve uma... Era um por vez, claro. Era um por vez. Que é a questão da consciência, né? Não, consciência também, responsabilidade. Por que eu puxei esse assunto aqui? Porque eu me recordo que outro dia, uma rede de lanchonete de fast food transformou todos os seus banheiros em unissex. Antes era banheiro masculino e banheiro feminino. Aí eles resolveram transformar isso, tudo em banheiro unissex. Todos eles. É uma rede de fast food, né? De hambúrguer e tal. Isso virou uma polêmica... assim, sem tamanho em rede social, e eu só ficava me recordando, meu Deus do céu, qual é a diferença do banheiro unissex que eu usava quando era criança na Igreja Assembleia de Deus lá do Coapã, para o banheiro unissex do McDonald's, eu falei o nome aqui, perdão, para o banheiro unissex do restaurante de comida fast food. Ou seja, a não ser... Só o tempo, porque a não ser uma carga de uma moral exacerbada... Essa questão cultural que hoje a gente vive, né? Porque... bicho, o banheiro é unissex, mas não vai entrar homem e a mulher junto ao mesmo tempo. Que é a questão da consciência que a gente acabou de falar aqui. Claro, entendeu? Então, essa questão de discussão de banheiro é uma outra coisa. A questão da lei do Adelma, ela se trata simples e puramente da fixação de uma placa no estabelecimento, alertando acerca de algo que já está previsto em lei federal. Não se pode discriminar ninguém pela sua identidade de gênero, pela sua orientação sexual. Respeito. Você não precisa concordar com nada, nem ninguém, apenas respeitar a individualidade alheia e principalmente respeitar a lei. Só isso, simples, sem polêmica, mas parece que ficou difícil cada vez mais a gente tratar as pessoas com respeito. Eu vou até mais, eu não digo nem só essa questão você falou aí não só essa questão, é questão de gostar mesmo. Você não é obrigado a gostar de ninguém, você tem que respeitar. Por nada. Você não é obrigado a gostar de ninguém, absolutamente ninguém. Tem gente em casa que está me odiando nesse momento pelo que eu estou falando, e eu estou aqui como? Preocupadíssimo, azar. É só questão de respeito à opinião, respeito à opinião, respeito à orientação sexual, orientação religião, raça, enfim, só tem que respeitar, apenas isso. Você não é obrigado a gostar de ninguém, isso não está escrito na Constituição que você tem que gostar, amar a todos, apesar de que é uma passagem bíblica que você tem que levar isso na sua vida. Mas respeito, a questão de respeito, isso aí tem que prevalecer para todos. Inclusive, o assunto repercutiu tanto, eu estava esquecendo aqui de colocar, inclusive o próprio governador, Carlos Brandão, ele se manifestou na rede social. Isso, colocou, para você ver a repercussão que ganhou, e ele colocou, sancionei uma lei aprovada, isso palavras do próprio governador Carlos Brandão, sancionei uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa que proíbe discriminação de orientação sexual ou identidade de gênero, que é a placa que a gente já mencionou aqui, que tem que ser afixada aí nos estabelecimentos, não no banheiro. Enfim, a lei não faz qualquer referência ao uso de banheiro. Ele teve que colocar isso aí, né? E até a própria redação dele está errada. Aqui no caso, porque ele está dizendo o seguinte, uma lei aprovada que proíbe discriminação de orientação sexual. Não é sobre isso, essa lei é federal. Sim. Ou seja... Seria ter colocado a placa, né? Exatamente. Ele devia ter dito, sancionei uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa
que obriga a colocação de placas informando sobre a proibição de discriminação. Ou seja, ele até no afã de ou a sua assessoria, enfim. Enfim, errou na redação, mas é até compreensível, de modo que a lei que proíbe discriminação e orientação sexual não é uma lei aprovada aqui, mas é uma lei federal. Até observa que E coloca aí, e termina, né? A lei não faz qualquer referência ao uso de banheiros. O perfil do governo Carlos Brandão é um perfil mais conservador de direita. Apesar de ele estar no PSB, né? Apesar de estar no PSB hoje, mas quem conhece a trajetória do Brandão sabe, né? Que ele sempre foi de direita, mais conservador, né? E aí muita gente pensa assim, mas é só essa lei aí que foi colocada e mandaram aqui para mim, né? Isso é só para só uma abertura para o pode vir daqui para frente, né? Assim, há outras leis que podem vir daqui para frente que realmente, né, possam caracterizar aquilo que está distorcendo, né, deturpando da lei que foi publicada e sancionada agora. Mas eu vejo assim, o Brandão ele não tem esse perfil muito não de não tem, ele sempre foi muito um perfil mais conservador. Eu duvido o Brandão entrar numa polêmica dessa. Eu também acho muito difícil. Duvido entrar numa polêmica dessa de mandar uma lei que trate desses termos. Até porque existem coisas que pela hierarquização das leis, elas só podem ser discutidas pelo Congresso Nacional. Né? Só podem ser discutidas. Instâncias, né? Exatamente, só pode ser discutido. Então, Era que nem se o Estado quisesse derrubar, que não é mais proibida a discriminação aqui no Estado do Maranhão. Pronto, não pode, porque já existe uma lei federal, né? Exato. É isso. Obrigado, Kate, Geisael, John Coutrinho, bom fim de semana a todos. Na segunda-feira a gente está de volta, 13h10, viu, pessoal? Obrigado aí pelo carinho da audiência, acompanhar nosso debate. Você também pode participar, fica à vontade, use as nossas redes sociais da Difusora para emitir sua opinião com responsabilidade e respeitando a todos, viu? Isso é que a gente pede, isso que é importante. Bom fim de semana a todos.